Tragicamente, o helicóptero caiu. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Na Mira. Pois é, o caso de hoje é bem emocionante, vai ter uma baita reviravolta, então se prepara. E nesse momento eu já gostaria de passar um recado muito especial pra você. Você tem medo de pessoas de branco? Você tem medo de seringas? Você tem medo de ficar internado? Nesse hospital, qualquer erro pode ser fatal. E no dia 27, a próxima minissérie do 24 Horas na Mira, você vai reavaliar tudo o que você pensa sobre medicina. O enfermeiro da noite. Pois é, confira a minissérie O Enfermeiro da Noite. É uma atração super poderosa do 24 Horas na Mira. Ela foca em um enfermeiro, Charlie Cullen, e vocês vão ver o que esse homem fez ao longo de anos em vários hospitais. A história ela é muito intensa, então ela se aprofunda em detalhes pouco conhecidos ou completamente desconhecidos. Há informações muito bombásticas, transcrições, muito material, que vocês realmente vão se aprofundar em uma narrativa que é viciante. É uma minissérie muito boa e você encontra o link fixado aqui no primeiro comentário. Se você clicar lá, você vai direto para o primeiro episódio, que já está indexado à playlist, você não tem como se perder, você precisa assistir O Enfermeiro da Noite. Lembrando que se você quiser contribuir aqui com o canal, você pode usar o mecanismo do Valeu Demais, está aparecendo aqui na tela, ou o do Pix também você pode emitir, e eu vou estar te agradecendo aqui ao decorrer dos vídeos. Também quero te avisar que se você quiser assistir as outras atrações aqui do canal, você acha na página inicial vários episódios, você acha na verdade as categorias, as seções, as playlists das minisséries, das atrações, a indústria, Pássaro Negro, vários episódios da primeira e da segunda temporada, aliás, todos os episódios. Então você pode clicar ali na playlist que ela vai abrir direto, você pode escolher os vídeos que você quer assistir. Então tem muita gente que não conhece a página inicial, mas você pode acessá-la pelo computador, pelo tablet, pelo celular, você encontra sem problemas. Não deixe de conferir que eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente vai começar esse caso agora. Em 6 de março de 1959, Candy Rogers, de 9 anos, estava indo de porta em seu bairro em Spokane, Washington. Ela era membro do Bluebirds, a versão mais jovem do Campfire Girls, e estava vendendo caixas de hambúrgueres de menta como angariadora de fundos. E ela estava na 4ª série da Holmes Elementary. A Candy devia estar em casa ao anoitecer, mas ela nunca chegou. 6 caixas de risóis de hortelã foram encontradas espalhadas por uma rua. A polícia foi chamada e logo os policiais estavam procurando, juntamente com voluntários. A certa altura, 1.200 pessoas procuravam por Candy. A Força Aérea ofereceu um helicóptero para ajudar na busca. Tragicamente, o helicóptero caiu, eliminando 2 dos aviadores lá de dentro. Um dos primos dela procurou por horas a fio naquela noite. 16 dias após o desaparecimento da Candy, 2 homens caçando na floresta descobriram um par de sapatos de camurça azul para meninas, pensando se eles poderiam pertencer a Candy, e então relataram a descoberta à polícia. Na manhã seguinte, ao amanhecer, a polícia chegou ao local na floresta e quase imediatamente avistou o corpo da Candy sob uma camada rasa de galhos e agulhas de pinheiros. Ela havia sido atacada intimamente e sufocada com suas próprias roupas. O chefe da polícia, o Clifford Pine, disse ao jornal local na época: olha, colocaremos todos os homens disponíveis no caso e os manteremos lá, até que a coisa seja resolvida. E sabemos que estamos procurando um maníaco. A polícia seguiu milhares de dicas, chegando a 750, e encontrou suspeitos, incluindo o serial killer Hugh Beale Morse, que mastigava o mesmo sabor de chiclete encontrado no casaco manchado da Candy. Mas ele nunca foi acusado pelo crime. Então eles armazenaram cuidadosamente todas as evidências, incluindo as roupas da Candy, esperando que um dia isso ajudasse a encontrar o culpado. Nunca antes em Spokane ou sua força policial de 230 homens ficaram tão agitados com o caso. Isso mudou a maneira como o Spokane trabalhava naquela época e como os menores podiam correr livremente ou não. Durante décadas, a polícia continuou investigando. Quando os detetives se aposentaram, eles entregariam o caso à próxima geração, implorando para que não desistissem. O
pai da Candy, o Carl, tirou a própria vida 4 anos depois que a Candy desapareceu. A sua mãe, a Elaine, que era professora, viveu até 2006 sem saber quem ceifou sua filha. À medida que os métodos de investigação melhoravam, uma amostra de DNA foi retirada dos fluidos corporais nas roupas da Candy, mas nenhuma correspondência foi encontrada em um banco de dados federal de criminosos. Então, em 2018, no 60º aniversário do que aconteceu com ela se aproximando, seus parentes ainda esperavam que o caso fosse resolvido. E a sua prima, Penny Melcher, que era adolescente no momento do incidente, chorou enquanto falava com o jornal que a entrevistava. Ela disse: olha, o choque é muito profundo. E você só pode começar a lidar com isso em pedaços. Ela era muito bonita, ela era linda, ela era muito legal. Levou até esse ano, 2022, para um avanço, quando os investigadores usaram um banco de dados de genealogia para combinar o DNA encontrado nas roupas com 3 irmãos, os Hoffs. Um desses irmãos, no caso o identificado, John Craig Hoff, tirou a própria vida aos 31 anos, em 1970. O John foi enterrado no mesmo cemitério que a Candy, então ele foi posteriormente exumado e uma amostra de DNA coletada de seus restos mortais confirmou seu sêmen, de forma absoluta que ele era realmente o culpado. Ele teve uma filha chamada Cat, e assim que Cat soube que seu pai era suspeito do que aconteceu, ela ofereceu seu DNA para testes. Ela disse que a essa altura ela já sabia que estavam procurando uma garotinha que havia sido exterminada em 1959, então ela tinha uma noção da identidade da Candy Rogers. Quando a Candy desapareceu, o John Hoff era um soldado de 20 anos que morava a pouco mais de 1 quilômetro da casa da Candy. Embora o John Hoff nunca tenha sido suspeito do que houve com ela, ele foi condenado por agressão 2 anos depois. Depois de amarrar uma mulher com suas próprias roupas e sufocá-la. Felizmente, essa mulher sobreviveu. Ela foi até a polícia e o John foi preso. Ele então passou por um julgamento e foi condenado. E ele ficou mais ou menos 6 anos preso. Como resultado da condenação, John foi declarado desertor e dispensado do exército. Ele vendia cutelaria e trabalhava em uma serraria e um frigorífico, onde sofreu uma queimadura química no rosto. Depois ele acabou trabalhando como vendedor de porta em porta. Embora a identificação tenha trazido algum alívio para os poucos parentes sobreviventes da Candy, o sargento Stormont disse que era angustiante ter que contar à viúva e aos 4 filhos do John que ele era o responsável por um crime tão hediondo. Ele disse: eu peguei a vida dessas pessoas e sua infância e joguei tudo na cabeça delas. O que elas acreditavam sobre o pai e o crescimento deles mudou para sempre. Não ficou claro se o John conhecia a Candy, embora eles tivessem pelo menos uma conexão. A meia-irmã de John, que tinha 10 anos, era uma Campfire Girl, que serviu como a irmã mais velha da Candy no programa. O sargento Stormont diz que conversou recentemente com essa meia-irmã, agora na casa dos 70 anos, e ela diz que se lembra de ter sentado ao lado do John, chorando e dizendo a ele como ela estava perturbada com o que aconteceu com a Candy. Johnny Poz é uma dos únicos parentes restantes da Candy Rogers que ainda vive. E ela tinha 3 anos quando soube que a sua prima Candy havia sido sequestrada e fatalmente ceifada. Ela diz que a mãe dela chegou e disse: eles encontraram o corpo da Candy. E ela disse: não, isso não acontece. E ela disse que foi tão desolador para a família que eles até enviaram um pacote inteiro com material para o programa Os Mais Procurados da América, que se eu não me engano passava na Fox na época. E eles perguntaram: olha, vocês podem investigar esse caso? Passou-se um tempo, a equipe do programa enviou de volta o pacote com uma carta muito gentil dizendo que não havia o suficiente para continuar. Então eles pensaram que nunca seria resolvido. Ela disse: durante 62 anos, nossa família carregou esse terrível peso. Na coletiva de imprensa, o detetive Zack Stormont disse: eu continuo dizendo que esse é o Monte Everest dos nossos casos frios. Aquele que nós nunca conseguimos superar, mas ao mesmo tempo ninguém nunca se esqueceu. A Cat, que era jovem quando seu pai faleceu, falou em um vídeo exibido na entrevista coletiva e ela disse: eu sinto descrença, raiva e tristeza ao saber que meu pai foi identificado como
culpado. Eu sempre acreditei que o meu pai tirou a própria vida porque ele estava sofrendo de depressão. Agora eu penso, não. Ele era mau mesmo. O que ele fez foi uma fuga. A Cat disse que estava muito arrasada pelo que seu pai fez. E ela falou: é muito triste descobrir que alguém, não apenas seu pai, mas apenas alguém da sua família pode fazer algo assim. Ele tirou a vida dela horrivelmente. Tirou a vida da mãe dela. Ele tirou a vida do pai dela. Ele tirou mais vidas do que uma. Uma parente da Candy, identificada como Cherry, também falou na conferência de imprensa e ela disse: é realmente triste que eles tenham falecido sem saber quem havia levado a filha deles. Eu espero que todos estejam em paz agora. Depois que o corpo do John foi exumado do cemitério onde a Candy também havia sido enterrada, a sua família o enterrou novamente, só que em um cemitério diferente. A filha, Cat, disse: eu sinto muito, muito mesmo pelo que meu pai fez. Eu sinto por ele ter tirado a vida dela tão terrivelmente. Eu espero que isso dê paz à família da Candy, mesmo que isso não seja realmente justiça, porque ele não recebeu nenhuma punição. Mesmo que o seu nome tenha essa marca agora, pelo menos eu espero que eles possam saber que o caso está resolvido. Bom, pessoal, esse caso é tão desolador. Eu vou ser bem franco com você. Se fosse um parente meu, eu nem ia gastar um centavo para enterrar de novo, porque isso é, assim, é indigesto. Imaginar tendo que enterrar um ser desse. Eu acho que, inclusive, a família foi bem consciente, né, de fazer esse pequeno gesto de enterrar em outro cemitério. E eu entendo a Cat, a filha, afinal era o pai dela, então acho que assim, na posição dela eu não julgo. Mas o que acontece? Em 2012, pescadores eles desenvolveram uma série de estudos para testar a seguinte metáfora: segredos podem nos pesar? E na primeira parte do estudo, ele pedia às pessoas voluntárias que lembrassem e escrevessem, seja um pequeno ou grande segredo pessoal. E em seguida elas foram solicitadas a julgar a robustez de uma mesa, a durabilidade de uma garrafa de água, a temperatura de um parque e a inclinação de uma colina mostrada de frente. Mas tudo, exceto a colina, era uma distração. Participantes que escreveram sobre grandes segredos julgaram a colina como significativamente mais íngreme do que aqueles que escreveram sobre pequenos segredos. Então as pessoas que estão carregando um peso físico pesado julgam as atividades físicas como sendo mais difíceis. Parece que este também é o caso quando o indivíduo está carregando um grande peso mental. Na segunda parte, participantes que foram solicitados a esconder um grande segredo haviam superestimado a dificuldade de uma tarefa e, em vez de jogar uma bola em um alvo, eles acabavam jogando fora do alvo, sugerindo que eles perceberam o alvo como mais distante. Então, no ano passado, eles fizeram outro estudo e agora, em vez de olhar para o tamanho de um segredo, eles também analisaram o quão pesado ou quão preocupante o segredo era. E quando as pessoas foram divididas pelo fardo do seu segredo, aqueles que tinham um fardo maior perceberam tarefas físicas como sendo mais difíceis. Eles classificaram a colina como mais íngreme. Existem muitas pessoas por aí que fazem coisas horríveis e acho que assim, o marco de atrocidades pode ser algo como o que o John fez. E muitos vivem uma vida tranquila. Outras pessoas não conseguem lidar com isso. Eu não tenho poder ou conhecimento para explicar por que algumas pessoas simplesmente não sentem nada e outras sentem uma espécie de angústia pelo que fizeram. É claro que talvez isso tenha a ver com algumas pessoas que são sociopatas, psicopatas, narcisistas extremos, pessoas que são completamente congeladas às emoções externas e pensam apenas em si mesmo o tempo todo, o dia inteiro, a toda hora. Mas nesse caso aqui nós vemos uma pequena diferença e muitas vezes essas diferenças vão servir para gerar algum tipo de questionamento, porque hoje em dia muitas pessoas guardam segredos e é lógico que existem segredos que precisam realmente ser guardados. Nem tudo você conta para todo mundo, mas esse caso aqui é diferente porque alguém fez uma coisa horrível e está tentando encobrir. E existem pessoas que cometem atrocidades, fazem coisas horríveis, atos que são quase que imperdoáveis, assim, pelo menos eu acho que do ponto de vista penal, uma pessoa como essa ela não merece
ter chance. Eu acho que não é nem questão de merecimento, é questão mesmo de aplicação da justiça. Eu acho que a balança ela precisa ser muito justa nesse momento. E o indivíduo tirou a vida de alguém, o mínimo é ele ficar preso pelo resto de seus dias para que ele tenha tempo de refletir sobre isso. Pessoalmente, eu nunca conversei com alguém, nunca tive uma troca de diálogo onde o indivíduo disse na minha cara que achava que um homicida tinha direito de sair da cadeia mais cedo. Se eu conheci alguém que pensava assim, a pessoa não teve coragem de falar isso na minha frente. Eu acho que principalmente assim, todos nós que estamos aqui acompanhando casos criminais, especificamente, não tem apenas o meu trabalho, mas também tem vocês. Eu tenho aqui várias pessoas que estão comigo no canal desde o começo do ano, desde o ano passado, pessoas muito queridas, pessoas que eu até tenho trocas no Instagram, conversam comigo de vez em quando. E o que acontece? Todos nós vamos absorvendo os aprendizados das histórias que trazemos aqui. Cada história aqui contém uma lição importante, que pode promover um tipo de reflexão muito particular para cada um de nós, porque no fim de cada vídeo nós não estamos pensando exatamente as mesmas coisas. Cada um pode ver alguma circunstância por um ponto de vista diferente, que eu posso não ter pensado, o outro não, mas você realmente às vezes viu, porque aquilo falou mais com você, ou foi mais forte, foi ao seu encontro de uma maneira que talvez tal lado A ou B ou C não conseguiu se comunicar com as pessoas, mas no fim todo mundo se comunica com alguma coisa dentro da história. E talvez uma das lições mais profundas que os casos criminais conseguem abranger, talvez pelo menos aqui, eu digo no meu canal, porque eu sempre procuro dar muita voz para as famílias das vítimas. Então isso gera um sentimento de empatia que vai se expandindo conforme eu vou vendo cada caso, e eu acredito que isso acontece com vocês também. Uma história como essa não tem muitos detalhes, eu não encontrei dezenas de informações sobre o pai, sobre a mãe, sobre a Candy, mas o que eu trouxe aqui foi suficiente para me deixar muito emocionado, impactado, porque cada perda não é apenas uma perda de alguém que eu não conheci, de um nome que eu nunca tinha ouvido falar, de uma pessoa que eu nunca vou conhecer pessoalmente, mas do fato de que a experiência de passar caso a caso me faz entender e pelo menos ter uma percepção, mesmo que distante, do quanto as famílias das vítimas são impactadas. E por isso que toda vez que eu faço um caso, eu imagino as pessoas envolvidas como os meus pacientes, pelo menos o lado desfavorecido, que são os familiares, são as vítimas, são as pessoas que realmente acabam sendo retalhadas por uma circunstância ou outra, mas sempre circunstâncias relacionadas a quase sempre um culpado. Alguém que fez alguma coisa ruim, que provocou o mal, que determinou uma sentença definitiva sobre a vida daqueles que vão permanecer, que restaram, daqueles que acabaram, no caso, presenciando tudo, indo embora desse mundo sem respostas. Isso é empatia. E a empatia, ela precisa ser algo constantemente desenvolvida dia após dia. É algo que nós precisamos exercitar. Muitas pessoas acham que simplesmente nascemos com uma quantidade específica de empatia e que, independente do que aconteça, faça chuva ou faça sol, ela vai estar sempre ali. Mas isso não acontece. Tem tanta coisa errada que se desenrola no mundo, que absorvemos no dia a dia, que muitas vezes a nossa tendência é ficar frio em relação a estas circunstâncias. E essas ocorrências faz com que não tenhamos as respostas necessárias em meio a essas circunstâncias dolorosas. Então, para mim, isso é um exercício psicológico, emocional, muito profundo. Também uma chance para ouvir pessoas que eu nunca teria oportunidade de encontrar em nenhuma circunstância, porque os casos aqui sempre estão ligados à perda. Então, quase todo caso dessa série, Na Mira de Casos Criminais, tem alguém que perdeu a vida. E na maioria dos casos sempre são pessoas preciosas. E é claro que há diferentes tipos de preciosidade, mas a vida em si é uma preciosidade e é um presente. Então, para mim, no final do dia, cada caso não é apenas um caso. E eu acho que eu não tenho palavras para expressar como eu vejo cada história, ou como, ao longo dessa jornada de casos criminais, eu identifico todo esse processo de vídeo após vídeo, episódio após episódio, de que algo ainda pode ser extraído de valioso. Desde um conhecimento de sabedoria, a uma lição de vida, a um conhecimento de aprendizagem e talvez um dos mais importantes, de exercitar a empatia.
Acho que desde que eu comecei a fazer os casos criminais, eu posso dizer com certeza que antes de me envolver com esse trabalho e pós esse trabalho, eu não olho mais as vítimas da mesma forma como eu olhava antes. Acho que cada vítima hoje ela causa um impacto muito diferente em mim do que quando eu ouvia anteriormente, quando aconteceu alguma coisa horrível com alguém. Eu sempre senti uma empatia, mas hoje eu posso dizer que eu sinto algo mais. E eu não posso definir ou dizer exatamente tudo o que é, porque eu acho que é mais de um sentimento, é muito mais do que uma sensação. Mas eu ainda vou descobrir e eu acredito que vamos poder discutir ao longo do tempo. E se hoje eu tenho conhecimento que há toda uma responsabilidade quando você lida com cada história como essas, eu penso na responsabilidade que pessoas como John acabam absorvendo, não apenas pelo fato de tirarem a vida de um indivíduo que já é muita coisa no sentido de causar um rombo extraordinário, não apenas em uma, mas em várias pessoas, mas também no quanto esse indivíduo absorve quando ele faz esse ato tão terrível, quando ele exerce isso, essa força maligna de eliminar outra pessoa da face da terra. A gente não sabe o que aconteceu naquele dia. Se era algo que ele planejava há algum tempo, se ele viu ela simplesmente e aproveitou a chance, se ele tinha algum sentimento nojento dentro dele apenas. Mas a grande pergunta é, será que o John sentiu remorso? Será que ele se sentiu culpado? Isso eu não posso responder porque há várias camadas dentro do contexto do remorso e também da culpa. Mas eu posso afirmar com certeza que ele não se arrependeu de verdade, porque ele foi egoísta uma outra vez e tentou levar o segredo consigo. E em alguns casos, isso funciona, infelizmente. Mas dessa vez, a verdade veio à tona, as mentiras vieram à tona. O cessar da respiração do John não pôde segurar a veracidade do que aconteceu naquele dia. Apenas 2 pessoas sabiam a verdade. Nenhuma das 2 pôde contar. O que reforça que de um jeito ou de outro, alguns segredos, mesmo que estejam enterrados, vão voltar à superfície e à luz de todos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Hilbert que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar o serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro vai autografado se você quiser, tem posters, tem marcadores exclusivos. E você também pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, de episódios exclusivos, bastidores, tem muita coisa bacana que você só vai ver por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Hammer nasceu em um berço de ouro, segundo as aparências. Mas os sinais já estavam lá. E hoje aqui, a história completa vai ser contada. Do começo, da persistência, do sucesso, me chame pelo seu nome. E o princípio da queda, do que parecia ser um dos nomes mais proeminentes da década. Agora é um escândalo.